Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, 19º domingo do tempo comum, dia 11 de agosto, dia dos pais. Evangelho meditado, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 6, versículo do 41 ao 51. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e aprendeu vem de mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Meus irmãos, nós, nesse 19º domingo do tempo comum, dia dos pais, o pão que eu darei, diz Jesus, é minha carne, entregue pela vida do mundo. Nós continuamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus multiplicou os pães e deu início ao discurso sobre o pão da vida. Ele mesmo é o pão da vida. Os ouvintes não percebem que o pão que comemos a cada dia é necessário, mas não é suficiente para nos alimentar inteiramente. O homem tem tripla dimensão. Ele tem fome biológica, ele tem fome intelectual, mas sobretudo e profundamente fome espiritual. Precisamos de algo mais, ou de alguém mais. Jesus começa então a falar dele mesmo. Ele que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por ele entraremos na ligação hipostática, ou seja, nessa união hipostática com Deus. Ele é o pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo. As pessoas não entendem que Jesus está dizendo e começam então a murmurar. A murmuração crescerá e se transformará em crise. Como Jesus pode ser o pão que desceu do céu, se ele mesmo nasceu por aqui, é filho de José, sua mãe é conhecida, como é que ele desceu do céu? Multiplicavam-se as perguntas. Esta conversa está acontecendo na sinagoga de Cafarnaum. Os judeus estão murmurando e Jesus tenta explicar-lhes que aceitá-lo, crer nele, ouvir e entender seus ensinamentos é uma graça de Deus Pai, que atrai a todos por seu amor. O sumo bem nos atrai por seu amor. Ora, ninguém nunca viu o Pai, mas Jesus sim, porque saiu do Pai e para o Pai retornará. A conversa se intensifica e a compreensão vai se tornando difícil. No deserto, o povo comeu maná, mas um dia morreu. E Jesus oferece agora outro pão que desceu do céu. Quem dele comer, diz Jesus, nunca morrerá. Este pão descido do céu é Jesus mesmo. É a nossa vida, é a nossa união hipostática, a nossa união com a Trindade. E quem desse pão comer, viverá eternamente. Embora não seja fácil aplicar a Jesus
a imagem de um pão que se torna que se come e que se dá a vida eterna, pode-se entender que a imagem se aplica à aceitação da pessoa de Jesus e de seus ensinamentos. Jesus, porém, vai adiante e afirma que o pão que ele vai dar é a sua carne para a vida do mundo. A murmuração inicial se transforma agora em crise. Teremos que comer a carne de Jesus no Israel antigo. Essa espécie de autofagia, de entrega, não é verdade, de sacrifícios, era muito dura para eles. Então, um sinal do significado deste pão, que alimenta para a vida eterna, nos é dado no primeiro livro de Reis, quando o profeta Elias, cansado, desanimado, primeira leitura, primeira Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 8. Então Elias está lá cansado, desanimado, desejando a morte no meio do deserto. É tocada por um anjo que lhe oferece o que comer. Levanta-te e come, que o caminho é longo. Assim aconteceu 2 vezes, e com a sua força, a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o Horebe. Assim somos nós, ao nos alimentarmos da Eucaristia, a presença real, substancial de nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, alma, sangue e divindade. Vamos andar esses 40 dias, essa totalidade do tempo, nesta terra, lutando espiritual, intelectual e corporalmente, para um dia chegar no Monte Horebe, na Jerusalém celestial. Aquela transformação com Elias, aquela experiência nos é dada também agora, é como se fosse uma prefiguração, sombra do que é a realidade em Cristo, em cada um de nós nesse momento. Lembramos que foi o monte que Jesus começou o discurso, o pão da vida, multiplicando os pães e peixes, e voltou para o monte quando quiseram fazer o rei. Ora, o pão que ele dará é a sua carne para a vida do mundo. Jesus está falando da entrega. Ele fará de si mesmo na cruz a salvação do mundo. Entrega que ele fará também na última ceia, quando disser que o pão que ele tem nas mãos é o seu corpo. Na união da ceia com a cruz, em um único ato, Jesus perpetua entre nós a sua presença salvadora. Eis que estarei contigo até os últimos dias. Ele está presente na Eucaristia, reunido com os apóstolos na última ceia, para a memória da cruz salvadora. Por isso, o cordeiro imolado, quando Moisés, Moshá, sai com os israelitas e vem para a terra prometida, assim somos nós. O cordeiro, ele é o cordeiro que permanece para sempre. Ele se ofereceu ao Pai, aquele indica esse, como cordeiro sem mancha, e foi aceito como sacrifício perfeito de louvor. Jesus encontrou o meio de permanecer entre nós de forma sensível. Sacramento da Eucaristia. Por isso, todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais, para que, cheios do Espírito Santo, esse pão da vida que é Jesus, afirmar como salmista no Salmo 33. Feliz o homem que se abriga no Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.